dia, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com assuntos seríssimos para nós comentarmos. Como vocês podem ver, o vídeo de hoje tem apenas um único tema e eu creio que vocês já imaginam do que se trata. Vamos comentar sobre tudo o que ocorreu no dia de ontem em Brasília e, por mais que seja apenas um único tema, tem vários subtemas para nós abordarmos. Fiz aqui uma pequena lista, até para você entender onde eu vou querer chegar no final de tudo. No final, tem outra lista, e aí eu saio listando diversas coisas, né? E aí uma análise final, mas este vídeo eu quero propor, né, como objetivo, analisar a repercussão do caso, ver como algumas pessoas se posicionaram, analisar o posicionamento de diversos grupos, seria um pouco mais além, ver como foi a esquerda, a direita, a imprensa e mais alguns grupos e tentar tirar algumas informações sobre isso. Depois, analisar o desenrolar dos fatos, assim, ao longo do dia, como é que as coisas começaram, o que foi acontecendo, as consequências que também ocorreram aí no início da noite de ontem, que foram crescendo. Já temos inclusive um governador que está afastado do cargo, que é o Ibanez. Tivemos a demissão do secretário de Segurança Pública. Tivemos mais algumas decisões, então quero comentar isso com vocês, inclusive intervenção federal. Analisar os desdobramentos imediatos. Aí são algumas coisas relativas a essas primeiras consequências e depois analisar os impactos a médio e longo prazo. E assim, o imediato, tem alguns que são médio prazo, que o médio prazo assim, poderia abordar bem curto prazo. Eu até já adianto uma que a gente vai comentar no vídeo. A possibilidade, que é basicamente certa, da instauração de uma CPI para investigar tudo que aconteceu ao longo do dia de ontem. E, antes de iniciar, fazer apenas uma pequena ponderação. Ao longo do vídeo, eu quero relembrar uma coisa que eu comentei no dia 13 de dezembro. Trazer aqui uma imagem, vocês vão entender. Mas não é de hoje. Tem um bom tempo, né? Mais de ano, que eu venho batendo muito numa tecla sobre que determinados tipos de comportamento não levam a lugar nenhum. Pelo contrário, eles causam muitos prejuízos, muitas confusões. E o que aconteceu ontem, não tem como defender o que aconteceu ontem. As pessoas podem até falar, mas o que já aconteceu no passado do Brasil, etc. Dois erros não fazem um acerto. O que aconteceu ontem foi absurdo. Foi patrimônio público depredado. Isso é o dinheiro do próprio pagador de imposto, vai ter que ser reposto. Tivemos obras de artes que foram danificadas também e diversas outras confusões que a gente vai comentar ao longo do vídeo de hoje, mas queria fazer essa pequena ponderação. E olha só, já quero começar aqui com vocês mostrando inicialmente a repercussão entre alguns líderes políticos, tanto no Brasil quanto no exterior, quanto da imprensa. Bolsonaro ele comenta sobre o caso e eu quis trazer os números de algumas pessoas, isso não é aleatório esses números. Você consegue ver aqui, ó, por exemplo, a postagem de Bolsonaro, ela atingiu 9 milhões de pessoas, esta primeira postagem, 9 milhões de views no Twitter, com 125 mil likes. Isso não é aleatório. Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das 4 linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil. O chefe do Executivo, como Bolsonaro se refere, ele fez um discurso ontem que envolve a questão da intervenção federal. Ele atribui aí parte da culpa a Bolsonaro. Mas vamos continuar. Vejam só. A CNN trouxe 2 tweets que está dando repercussão a 2 entidades que falam em nome de uma parte de 2 setores que tem um peso no país. CNI, né, as indústrias do Brasil, e a FEBRABAN, que aí pega o setor dos bancos. Você vê, ó, CNI defende punição exemplar após atos terroristas em Brasília. FEBRABAN pede firme reação do Estado às ações criminosas em Brasília. Estas ações, elas não contaram com o endosso de nenhum grupo. Até porque não tem como endossar o ocorrido no dia de ontem. Teve reação internacional. Vocês podem ver aqui o único tweet do Macron
tem mais do que o dobro de curtidas do tweet de Bolsonaro, mesmo tendo uma visualização um pouco menor. Tá lá, ó, a vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas. O presidente Dilma pode contar com o apoio incondicional da França. Eu quis trazer isso daqui para mostrar para vocês por uma coisa que é o seguinte. Em vários momentos, existem alguns setores na direita que costumam relativizar a existência, às vezes até da esquerda, falar, mas eles não estão nas redes sociais, porque não vemos, sei lá, comícios cheios nas ruas, etc, tudo mais. Mas a esquerda, ela tem números, ela tem engajamento. Esquecer, achar que no Brasil todo mundo pensa igual, todo mundo concorda com o que está sendo feito, isso não dá certo. Aqui tem um Boric, engajamento menor do que o Macron, mas está lá, ó. Ataque inapresentável aos 3 poderes do Estado brasileiro pelos bolsonaristas. O governo brasileiro tem todo o nosso apoio diante desse covarde e vil ataque à democracia. Aí você tem o Gustavo Petro, que aqui já complica um pouquinho mais, porque além dele apoiar, né, o governo atual, diz, ó, toda a minha solidariedade a Lula e ao povo do Brasil, o fascismo decide atacar. Os direitos, ele está falando da direita, né, os direitos não têm conseguido manter o pacto de não violência. Não entendi o que seria a direita. Acho que é a direita, né, as direitas. É hora urgente da reunião da OEA, se ela quiser continuar vivendo como instituição e aplicar a Carta Democrática. O Petro está chamando para uma discussão a nível de OEA. Você está tirando a coisinha aqui de um apoio a outro, coisa está trazendo por uma organização supranacional. Querendo ou não, tem uma certa repercussão nesse tipo de decisão. E aí? Essas organizações, por muitas vezes, elas propõem resoluções, elas propõem tratados, e muitas vezes esses tratados e resoluções, eles servem como base para a criação de leis, medidas, decretos, né, desdobramentos que envolvem aí, desde seja o poder legislativo, o poder judiciário, o próprio poder executivo, e um evento como as coisas que aconteceram no dia de ontem podem servir de base para a criação de novas normas, novas regras, regulamentações, resoluções, etc. Então, tem que prestar atenção nisso daqui. Houve uma união em torno de uma causa de apoio. Todo mundo repudiou o que está acontecendo. O evento de ontem, o evento que ocorreu ontem, serviu para unir diversos líderes mundiais contra o ocorrido. O presidente da Argentina segue a mesma linha. Fala, o presidente da Argentina chama a invasão de tentativa de golpe de Estado. Abre aspas, aqui está trazendo a tradução. Quero expressar meu repúdio ao que está acontecendo em Brasília. Meu apoio incondicional e do povo argentino para Lula, frente a esta tentativa de golpe de Estado que enfrenta. Como presidente da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e do Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, coloco os países membros em alerta para que nos unamos nessa inaceitável reação antidemocrática que está tentando se impor no Brasil. Os eventos do dia de ontem, você analisa de forma bem simples o que está acontecendo, eles estão levando a uma integração de um determinado bloco. Se unir para agir contra o ocorrido. Coloque aí na conta. No final eu vou recapitular tudo que a gente falou. Todas as possíveis consequências. Para a gente ver até onde pode ir a confusão. Foi notícia no mundo todo, aqui só pegando só uma para mostrar, mas o tom da BBC é o mesmo tom da imprensa aí ao redor do mundo. Apoiadores do ex-presidente Bolsonaro invadem um congresso e são atacados com gás lacrimogêneo pela polícia. Aí você pode falar, mas são infiltrados, mas são isso, mas são aquilo outro. A narrativa que corre o planeta é esta. Se é injusto ou não, a narrativa que corre o planeta é esta. O resultado real, não é o que você... O real que está acontecendo é essa daqui. Você pode brigar com a realidade, mas essa é a realidade no mundo neste momento. O que está acontecendo é que o mundo olha para o Brasil de uma forma que ele enxerga que os apoiadores de Bolsonaro, né, do ex-presidente, causaram um caos na cidade de Brasília. Trouxe a matéria antes de comentar sobre algo específico. Bolsonaro se encontra nos Estados Unidos. Não pode perder isso de vista. Ao longo do vídeo vocês vão entender.
o presidente americano comentou sobre o ocorrido. Em geral, né, o presidente dos Estados Unidos acaba por ser o líder mais importante do mundo, por todo o poder e importância que tem os Estados Unidos. E ele repudia. Condena o atentado à democracia e a transferência pacífica do poder no Brasil. As instituições democráticas do Brasil têm todo o nosso apoio e a vontade do povo brasileiro não deve ser abalada. Estou ansioso para continuar a trabalhar com o Lula. Além dele, a Alexandria Ocasio-Cortez, ela é como se fosse, assim, proporcionalmente uma Tabata Amaral, Randolfo Rodrigues, Guilherme Boulos. É uma figura jovem da esquerda, proeminente, com poder, com amplo apoio da imprensa internacional. E ela comprou o barulho. Quase 2 anos depois que o Capitólio dos Estados Unidos foi atacado por fascistas, vemos movimentos fascistas no exterior tentando fazer o mesmo no Brasil. Devemos ser solidários com o governo democraticamente eleito de Lula. Os Estados Unidos devem parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida. Ela está sendo extremamente clara, falando que Bolsonaro não pode receber refúgio na Flórida. E podem esperar desdobramentos, talvez hoje ainda ou nos próximos dias, alguma coisa nos Estados Unidos, não sei se via Casa Branca, mas com certeza uma parte aí do Partido Democrata vai tomar algum tipo de ação. Algum tipo de ação. Quem sabe aí transformar Bolsonaro em pessoa não grata e não ser mais bem-vindo no país, para tentar forçar ele a voltar ao Brasil para responder o que está acontecendo. Estão falando bastante nessa tecla aqui. O que aconteceu ontem foi bem similar ao Capitólio e tudo mais. Lembrem, os Estados Unidos eles criaram uma CPI, uma espécie de CPI para investigar o Capitólio, e as ONGs do Brasil, alguns institutos, etc., desde o início do ano passado, a gente comentou bastante sobre isso, lá em torno de março, etc., essas ONGs brasileiras começaram a tentar um contato com esses parlamentares. E para falar, pô, o Brasil pode viver esse problema. O Brasil pode viver esse problema. Eles ficaram batendo nessa tecla o tempo inteiro. E agora, ontem, né, provaram toda a narrativa que a esquerda tinha criado, entregaram aí de mão beijada. Falaram, não, vocês realmente estão certos. Esse foi um resultado prático. Não adianta também brigar com a realidade. Agora a esquerda tá aí, aconteceu. Vai falar o quê? Ah, mas aconteceu. Aconteceu. Mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. E para você ver que a coisa é complicada mesmo, você vê a Giorgia Meloni, que é tida aí como uma representante da ultradireita. Eu acho que o Globo até comentou sobre esse caso, classifica ela ultradireita ou ultraconservadora, algo assim. Até a Giorgia Meloni, que é presidente aí da Itália. Não sei se é presidente ou primeira-ministra da Itália, mas é a líder do executivo da Itália, né? O que está acontecendo no Brasil não pode nos deixar indiferentes. As imagens da irrupção dos gabinetes institucionais são inaceitáveis e incompatíveis com qualquer forma de dissidência democrática. O retorno à normalidade é urgente e nos solidarizamos com as instituições brasileiras. Isso, comentamos, líderes do mundo. Ninguém apoiou. Quando você olha no Brasil, trouxe essa notícia porque o mesmo posicionamento do Marco Aurélio Mello foi o posicionamento aí, acho que de toda a classe do judiciário. Inclusive diversos juristas de direita também se posicionaram de forma contrária, porque não tem o que aconteceu ontem, foi no mínimo, um vandalismo absurdo. Mínimo, vandalismo absurdo. Não dá, não tem como. E diz, é muito pior que a invasão do Capitólio. A classe política também se pronunciou. Todos os deputados da oposição, obviamente, criticaram. Basicamente, todos os deputados da direita também fizeram algum tipo de postagem falando que eles não concordam com o ocorrido. A direita nunca se posicionou dessa forma. Nenhum deputado apareceu apoiando. E vários deles, inclusive, foram criticados pelos apoiadores nas redes sociais. Mas, se tratando do legislativo, eu quero mostrar esses 2 tweets. A gente vai voltar a falar do Pacheco lá na frente, quando falarmos da CPI. E ele diz, conversei há pouco por telefone com o governador do Distrito Federal, o Ibanez, com quem veio mantendo contato permanente. O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação. Na ação, estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso. Repudio veementemente esses atos antidemocráticos que devem sofrer o rigor da lei com urgência.
Pacheco se posiciona, se coloca à disposição. Pacheco estava de férias, ele está retornando a Brasília hoje. Ou seja, ele mostra que está aí, está para resolver. E nesses momentos de crise, um político aparecer, chamar a responsabilidade para si, tem grande importância. E você tem que ver essa ação do Pacheco num prazo assim bem curto. Hoje é dia 9, 22 dias. Em 22 dias teremos a eleição para a presidência do Senado e também da Câmara. Após os ocorridos de ontem, de forma bem simples, você acha que as chances do Rogério Marinho se eleger presidente do Senado, as chances aumentaram ou diminuíram? Se você está em dúvida, vamos ver o que Arthur Lira diz. Eu me coloco à disposição de todos os chefes de poderes para fazermos uma reunião para deixar absolutamente inquestionável que os três poderes estão mais unidos do que nunca a favor da democracia. Nesse encontro, claro, poderemos discutir, na mais absoluta amplitude possível, todas as medidas necessárias para fortalecer as nossas instituições. Para quem não lembra, até ontem, o líder do Executivo Nacional, ele estava com problemas na Câmara. Ele estava com problemas com o próprio Arthur Lira. Esses atos de ontem acabaram por reaproximar o Lira do Executivo. Os atos de ontem, eles vão, inclusive, desmoralizar a direita como um todo. Inclusive no Legislativo. E aí? Vai fazer porque você agora fazer oposição no governo, quem sabe você pode estar associado com o que ocorreu no dia de ontem. Olha a situação, olha a situação de forma real, eventos que estão já acontecendo. Se você gosta ou não, nesse momento não importa. Olha o que está acontecendo diante de você, olha a repercussão dos casos. Continuar. Essa imagem aqui, para mim, ela fala muito. Em 2024, nós vamos ter as eleições para prefeitos e vereadores. O Guilherme Boulos, ele vem se tornando uma figurinha carimbada na CNN. Tem muita gente em São Paulo que já vota na esquerda. Inclusive, Bolsonaro ele perde na capital. A capital de São Paulo, a cidade de São Paulo, a cidade mais progressista, como eles dizem. Aí você olha um cenário como este, que está acontecendo, muita gente já torce o bico, as coisas da direita, porque o pessoal é muito truculento, fala isso, fala aquilo outro, etc. e tudo mais. Mas às vezes essas pessoas olhavam para o Boulos e falavam, mas o Boulos também é um cara assim meio revoltado. Aí essas pessoas, né, dessa ala mais isentona, terceira via, etc., olham pro Boulos e falam, mas o Boulos é meio revoltado, mas ele tá contra, né, o que aconteceu em Brasília. Então ele não é tão doido assim. Política, no final do dia, é maioria. Você acha que essa turma que fica em cima do muro, né, que não gosta às vezes do PT, mas coisa, quando vê o que está acontecendo, você acha que isso ajuda a trazer as pessoas mais próximos para a direita ou manter elas em cima do muro? Ou até, quem sabe, empurrar um pouco para a esquerda? O Boulos tem total interesse em ser o candidato, né, para se tornar o prefeito da cidade de São Paulo. Você vê aqui o Chico Graziano, um ótimo exemplo da terceira via. Parabéns, imbecis. Fortaleceram Lula como nunca. Você acha que ele está errado no que ele está falando? Vocês acham que as pessoas que estão em cima do muro, que as pessoas que não são pessoas de direita, convictas, ou não sejam bolsonaristas, vocês acham que essas pessoas apoiaram o que aconteceu no dia de ontem? Você fazer o seu juízo de consciência, né, o seu valor, falar assim, não, eu acho que foi positivo, negativo. Olha isso aqui, o que está acontecendo, a realidade. Isso aqui eu fiz questão de trazer porque já se fala sobre a possibilidade de termos novos casos, né? Uma nova confusão em outros locais no Brasil, e saíram matérias falando especificamente do estado de São Paulo. O estado de São Paulo para a direita é essencial para tudo. Primeiro, que é o estado que sempre tem mais visibilidade em todo o país. Segundo, porque temos um governador de direita lá, o Tarcísio. Ele pode não ser o super conservador, etc, tudo mais, mas é um cara da direita. É um cara que pode mostrar o contraponto.
O cara que mostrar o contraponto, na verdade, olha só isso aqui, ó, a gente tá fazendo. Em contraponto, o governo federal propõe isso, nós propomos isso, e olha qual política tá dando certo. E agora aumenta a pressão em cima do Tarcísio. O Tarcísio, ele se posiciona: para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em São Paulo. E o Derrite, que é deputado federal, foi eleito, sempre inclusive apoiou o Bolsonaro desde 2018 e agora é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, diz: o direito a livre manifestação não pode ser utilizado para cometer atos de vandalismo. As forças de segurança de São Paulo seguem monitorando a situação em todo o estado e atuando para preservar o direito de todos. Policiamento reforçado nas sedes dos poderes. E hoje, inclusive, a turma da esquerda já estava falando de manifestação nas ruas. Imagina a confusão. O Valdemar também se posicionou contra. E só esse movimento de Brasília é uma vergonha e não representa nosso partido e Bolsonaro. Eu não sei quem acha que esse tipo de evento pode representar a direita, Bolsonaro, qualquer coisa, né? Como o presidente falou, ele nunca apoiou nada. E aqui faço questão de trazer mais uma vez a postagem de Bolsonaro. E agora vocês vão entender uma ponderação que eu fiz, que eu quero mostrar algumas coisas. Bolsonaro diz, né? Cara, manifestações pacíficas, fazem parte da democracia. Pacíficas. Aquele primeiro discurso dele diz: a direita nunca fez manifestação violenta, não fecha a rua, não faz isso, não faz aquilo outro. Mas tem uma turma que parece que não entende. Pessoal, mas deve ter algum infiltrado. Tá. Você acha isso aqui responsável? Eu tirei o nome para não pegar no pé. Aquele típico caso que eu faço questão de não mostrar, só para mostrar a situação. Bolsonarista eleita apoia a invasão do Congresso e depois apaga vídeo das redes. É tão irresponsável que resolveu apagar o vídeo. Que se ela realmente concordasse, ela mantinha. Ou se ela achasse que ela estava fazendo algo inteligente. Você tá entendendo? O teu do vídeo foi endossado pela deputada, né? Tudo mais. Escreveu que é, meu irmão, tirei o nome. Parabéns aí para a envolvida. Você ganhou a notícia na imprensa. Aí se acontecer alguma coisa, mas meu Deus, olha só. A ânsia de estar na rede social, de estar postando notícia, de brincar de ser influenciador, causa isso. A função do deputado é trabalhar. É trabalhar. Não é ficar compartilhando vídeo em rede social. Não é querendo pegar no pé, mas olha a consequência. E vai piorar. Quero relembrar uma coisa, aí sim agora as ponderações vão fazer muito sentido. No episódio 1146, acho que saiu, não sei se era sábado, isso aqui foi o episódio após o dia 12 de dezembro, que teve aquela outra confusão absurda, né? Vandalismo em Brasília, lá com o Sererê acabou preso. Nesse vídeo, né? Olha eu ali, ó. Eu, com o terno verde, a gravata azul com o negocinho laranja. Lembra dessa imagem, né? Ciclo do Salvador. Eu não tô trazendo isso à toa. Nesse vídeo, eu comentava para vocês como diversas confusões que acontecem na direita, na verdade elas vêm acontecendo há um bom tempo. E no final do dia, assim, elas possuem algumas coincidências absurdas. Naquele vídeo do dia 13, eu comentava especificamente sobre figuras ligadas ao PTB. Figuras ligadas ao Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, Zé Trovão, Sarah Winter, senhor Oswaldo Eustáquio. Aí, mas você está dividindo a direita. Olha essas duas matérias. Essa matéria de cima é do dia 5 de janeiro. 4 dias atrás. Blogueiro investigado, né, planeja invasão ao Congresso. O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio está planejando a última cartada para tentar reverter o resultado das eleições e destituir blá blá blá. Isso seria possível, disse ele em uma transmissão nas redes sociais, por meio da invasão em massa de apoiadores de Jair Bolsonaro ao Congresso. Olha quem estava na confusão. Olha quem estava falando que esse tipo de ação funciona. Olha que é um maluco. Mais uma vez o Oswaldo Eustáquio. Mais uma vez a turma do PTB. Turma do PTB, eu digo, a turma do Roberto Jefferson.
Como que Roberto Jefferson surge? Com o senhor Oswaldo Eustáquio, uma live no dia 19 de abril de 2020. Olhem todas as ações que essa turma praticou ao longo de quase 3 anos. Olha todas as confusões que o 300 causou. Olha o caos que essa turma causou no final de 2020, quando as coisas estavam relativamente calmas, e o senhor Roberto Jefferson, ele aciona a Suprema Corte para decidir se o Maia e o Alcolumbre poderiam se reeleger ou não. Sendo que o Maia, cara, ele não fez nada, ele não poderia. Quem fez o questionamento e que colocou a possibilidade em campo, porque a depender da decisão do judiciário, o Maia poderia se reeleger, foi o Roberto Jefferson. Causou um caos. Quando o ano vira, a pauta do legislativo ela ficou sequestrada basicamente por 6 meses, por causa de um deputado irresponsável que gravou um vídeo ligado a quem? A turma do Roberto Jefferson. Chegamos no 7 de setembro de 2021. Tivemos aí prisões, etc. Quem estava também? A turma do Roberto Jefferson, Zé Trovão, Oswaldo Eustáquio. Quantas vezes as coisas vão ter que acontecer para a turma entender? Gente, mas ele é de direita, é? Eustáquio e o suplente deputado estadual pelo Paraná, Renato Gasparim, prometem uma caravana com até 1 milhão de pessoas em Brasília para tomar o nosso país. Se tomarmos o Congresso Nacional, nós certamente teremos a vitória. Oswaldo Eustáquio, estamos fazendo caravanas para a posse de Bolsonaro. Caravana, isso era dia 31 de dezembro. Parabéns aí pela ação. E quem fica dando palanque. Você vê, ó, virou matéria ontem. Invasão golpista era convocado nas redes desde a semana da posse. Posts permanecem no ar. Aí diz, ó, mensagem de convocação tem sido compartilhadas ao menos desde o dia 3 de janeiro. E diz, ó, na quarta, dia 4, os influenciadores Oswaldo Eustáquio e Renato Gasparim fizeram a transmissão ao vivo. O tempo todo isso. Recentemente eu trouxe aqui um vídeo para desmentir o Oswaldo Eustáquio e disse que não, que eu tive acesso aqui ao código, bababá. Sendo que era um código que ele pegou no GitHub. Uma mentira deslavada. Foi amplamente desmentido pela imprensa. Vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo o que está acontecendo? É mais uma vez o ciclo do Salvador. Existe uma insatisfação legítima, uma insatisfação popular, e aí começa uma repercussão em torno disso, gera um hype, aí começa a corrida pelo like, aí começa a aparecer os heróis, aí começam a propor o tipo de ação, o Oswaldo propondo, exemplo, aí aparece Salvador. E aí vem a ação gatilho, que foi o que ontem, invasão. Aí o sistema retalia. Mas meu Deus, etc. Ué, mas quem mandou invadir? Mas não, você tem que ver porque são os infiltrados, são isso, são aquilo outro. Beleza. Olha essa postagem do seu Paulo Generoso. Aquele que no final do ano gravou live. Não, que agora é hora de ir embora do quartel. Sabe um negócio assim? Não, porque eu tenho fonte, tenho informações. É o tempo todo essa conversa. Primavera Verde e Amarela. Saímos do QG rumo à esplanada. Não vamos desistir. O cara nem no Brasil tá. Ele nem no Brasil tá, gente. Nós saímos. Não, no céu não. Depois ele apagou esse tweet. Ele apagou. Mas o print é eterno, Paulo. Depois vem essa, ó. É reintegração de posse que se chama? Qual a necessidade disso? Quer levar as pessoas pra onde? Eu quero relembrar. Pra não dizer que eu pego no pé à toa. Oswaldo Eustáquio surge junto a Roberto Jefferson. Ninguém sabia quem era Oswaldo. Roberto Jefferson estava desaparecido. As ações dele ao longo do ano de 2019 para trás foram sempre contra a direita. Ele nunca foi conservador. Já mostrei postagens antigas, ele mesmo criticando o conservadorismo. O grande leão conservador que a turma resolveu abraçar. E aí quando ele aparece, aqui foi a matéria da época, ó, do dia 20 de abril de 2020. Um dos organizadores da live do senhor Roberto Jefferson, quem? É o Paulo Generoso. Fica no hype da rede social, é tudo pelo like. Olha agora. Agora, né, filho feio ninguém quer assumir. Quem pariu o Matheus que balance, já dizia. Aí vamos entrar no ponto. Mas isso, aquilo, outro. Acho que esses dois comentários, eles resumem bem. O Fabrício Rebelo diz, ó, é possível que houvesse infiltrado nos atos? É possível. Mais do que é possível, até provável. Contudo, isso não atenua a narrativa e o resultado, pois muita gente entrou nos prédios.
Pode ter tido, pode, mas não vai mudar o resultado final. Talvez mostre o despreparo de manifestantes frente a incitadores. Por que resolveram ir para o Congresso? Resolveram para quê? Não, e vai chegar onde com isso? Ah, mas alguma coisa tem que ser feita. Tá. Mas onde é que queriam chegar com isso? Fazer por fazer? Ninguém mede a consequência, o que pode acontecer? E o prejuízo nacional, da nação inteira? Ou pelo menos de todo um grupo aí, que todo mundo está mais à direita? O Ebert diz, não dá para colocar a culpa só na ação de infiltrados. Não foram os infiltrados que organizaram o evento, divulgaram, bancaram ônibus, guiaram as pessoas dos quartéis aos prédios dos poderes. Era óbvio que ia dar confusão e deu. Agora, quem pariu o Matheus que o embale. Ibanez diz que a polícia do Distrito Federal já prendeu 400 bolsonaristas. Quem que vai se responsabilizar agora? Isso dói meu coração. Eu vi algumas imagens que eu vejo claramente umas senhorinhas, devem ter uns 60 anos, presas. 65, 60, às vezes até, deve ser até mais velho, eu não sei. Presas. E aí? Quem que vai se responsabilizar por isso? 60, 65 anos. Senhoras. Com certeza tinha usado, às vezes, muitas vezes, avós. Olha a confusão. Cadê a responsabilidade de alguns? Eu não vou nem mostrar a imagem. As pessoas estavam compartilhando, achando bonito na rede social. Um cara fazendo o número 1 e o número 2 num prédio público, perto do Judiciário, da Corte Suprema. Isso vai levar a gente onde, pessoal? O pessoal batendo palmo pra isso. Quem não é de direita olha pra isso e fala, cara, essa turma é maluca. É um negócio que fica fechado dentro de uma bolha. Veja vídeo da destruição das salas e obras do palácio. Assim, o que é que resolve quebrar computador, quebrar cadeira, quebrar mesa, quebrar vidro? E o pior, quebrar uma obra de arte, ainda que você não goste do artista, faz parte da história até do Brasil. As obras até do Di Cavalcante, nada a favor dele. Mas vai levar pra onde? Olha o evento assim de forma nua e crua, sem deixar a tua emoção falar mais alto. Olha as consequências, olha o que tá acontecendo. Olha isso daqui. Esse perfil surgiu ontem. Ele já tá com 507 mil seguidores. Sabe qual é a função desse perfil? Tentar identificar o máximo de pessoas. Colocar o rosto delas, o nome delas e a cidade onde elas moram. Perfil para identificação dos criminosos que atentam contra a democracia do Brasil. Primeira foto, inclusive, no vídeo de ontem eu recriminei, né? Repudiei uma senhorita que eu falei, gente, tem um vídeo aí que até o pessoal andou circulando, pesquisem quem é de você compartilhar as pessoas. Eu falei, veja quem é, que tal pessoa tem uma foto, quem que tá com ela na foto de capa. Veja o que ela falou sobre Bolsonaro no passado, etc e tudo mais. Se dizer intervencionista, é a primeira pessoa ali da foto. Coincidência, né? Temos todas as placas dos ônibus que trouxeram criminosos até Brasília. Muitos foram apreendidos e outros serão. Prossegue a identificação de todos que participaram ou financiam os graves crimes perpetrados neste domingo. Todos serão apresentados ao Poder Judiciário ainda hoje nos próximos dias. É hora de ampla união nacional em defesa da Constituição e das leis. Eles vão tomar ações. Eles possuem o número de placas é de 87 ônibus. Estes ônibus, eles estão proibidos de deixar Brasília. Tá com ordem para serem apreendidos. E aí? Já solicitaram dos hotéis, o nome de todo mundo que vê para ficar em hotel, etc, tudo mais. Dados de telefone, localização geográfica de quem estava ali na região, para tentar identificar. Ah, vão prender todo mundo? A priori vão. Essa postagem aqui é ministro do setor judiciário. Nem é questão de trazer que não é para evitar problema. A postagem dele, quando eu bati esse print, estava com quase 6 milhões e meio de visualizações. Tem
quase 3 vezes mais curtidas do que Bolsonaro. Você vai falar que você roubou? Você vai entrar na mesma narrativa que a esquerda tinha para a direita? Ah, não, as pessoas... Muita gente concorda com isso. Assim, muita gente quer a punição e a retaliação. E o ministro escreveu o seguinte, ó. Serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes políticos, ou desculpa, agentes públicos. Bom, acho que o presidente da República, né? O ex-presidente da República é um agente público, né? Anterior e os atuais. Pode ter também políticos, secretários, pessoas que acompanham a máquina, seu próprio governador do Distrito Federal. PGR terá canal para cidadãos ajudarem a identificar golpistas. Não sei se é o mesmo canal, mas o MPF também vai abrir canal para receber denúncias e identificar extremistas. Segundo aqui o MPF, você pode ver, ó, a providência é similar a uma iniciativa adotada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos após a invasão do Capitólio há 2 anos. Risco de prisão de Bolsonaro aumenta com atos de ontem, né? Terroristas, avaliou o PL. A turma tá dando certo o seguinte, se Bolsonaro não for preso, inelegível, ele vai ficar. Se não for preso, inelegível, ele basicamente já está. Isso aqui eu não vou dar play. Mando o áudio para vocês lá no Telegram. Para vocês entenderem até por que o Ibanez possivelmente foi afastado do cargo. Exclusivo, em áudio, secretário em exercício, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal tranquiliza Ibanez 1 hora antes da invasão. Tudo tranquilo, ordeiro e pacífico. E isso não aconteceu, né? Depois de um tempo. E aí vejam só. Isso daqui eu não sei para qual caminho vai seguir, mas vai ter algum tipo de confusão. A ala da polícia de Ibanez ajudou golpistas nos atentados ao Distrito Federal. Imagens mostram policiais tirando fotos, sorrindo e até evitando atuar diante do avanço do toque o terror. Diferentes imagens publicadas nas redes deste domingo mostram, né, a turma da PM confraternizando com aliados de Bolsonaro ou evitando deliberadamente combater o avanço da turma, que promoveram um grande quebra-quebra no Congresso, no Planalto, na Suprema Corte neste domingo. Invadiram os 3 prédios. O governador do Distrito Federal, o Ibanez, exonerou há pouco o Anderson Torres, chefe da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que negligenciou o esquema de proteção na esplanada dos ministérios e permitiu o avanço dos golpistas contra os poderes da República. Policiais do Distrito Federal abandonaram barreira e compram água de coco enquanto manifestantes invadem a Suprema Corte. Aqui é o Estadão. Aqui é o Globo. Policiais tiram fotos enquanto bolsonaristas radicais invadem um congresso. Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer. Diante de todo o caos ocorrido, no início da noite, o Ibanez ele gravou um vídeo, ele postou em suas redes sociais. Ele fala o seguinte, ó. Ibanez pede desculpas a Lula e classifica manifestantes como gente que toca o terror e vândalos. Ele também pede desculpa à presidente do Supremo, Rosa Weber, e aos presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Eu não vou dar play aqui no vídeo do Ibanez, porque aí fala, esse aqui, aquilo outro, etc e tudo mais. Podem ver, né? Ele mandou exonerar o Anderson Torres, que tinha viajado anteontem, se eu não me engano, ou 2 dias atrás, 2 dias antes do ocorrido, meio que teria negligenciado. Anderson Torres, que é ex-ministro do governo Bolsonaro. Ibanez pede desculpas, mas seu caso é de renúncia ou impeachment. Dentro do próprio MDB, o Ibanez já está isolado. Diversos grupos políticos, diversos grupos jurídicos também querem, inclusive já comentam sobre o impeachment do Ibanez, diante do que aconteceu. O afastamento dele, inclusive, se dá sob justificativa de dolo. Dolo é quando existe intenção, né? Culposo é quando fez sem querer e dolo é quando fez de proposital. Estão classificando que a omissão dele foi proposital. Ele foi porque ele quis.
E quando você vê as imagens, gente, foi muita coisa destruída. Muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo no Planalto, no Congresso e aí no Judiciário. E eu não sei onde é que a turma quer chegar. E aí, ó. Ibanez teve seu afastamento determinado por 90 dias. 90 dias de afastamento. Olha para essa situação com a mente de uma pessoa que não acompanha a política diariamente. Não acompanha. Às vezes ela recebe uma coisa no WhatsApp. Olhe para tudo que está acontecendo com uma pessoa que não é de direita. Analisa dessa forma, porque a política no final do dia é sempre a maioria. Olha mais um efeito real que já aconteceu. Após ataques promovidos por bolsonaristas, neste domingo, o Lula decreta a intervenção federal no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. Acompanhe ao vivo. E o que é que se dá? De forma bem simples. Entenda o que é intervenção, como a decretada por Lula em Brasília, e saiba por que acontece. Mas só para entender. A intervenção se limitará à área de segurança pública, com prazo até 31 de janeiro. A intervenção consiste na União assumir competências que cabem aos estados e uma delas é a segurança pública. As demais áreas segue sob direção, comando do governador, que no caso, como o Ibanez agora está afastado, vai cair nas mãos da Celina Leão. Pacheco convoca Congresso para analisar decreto de intervenção. Então, o Congresso vai se unir contra isso. Vai se unir contra isso. Não vai ficar ninguém. Eu acho que até a turma da direita vai votar a favor disso daí, porque vai defender o que aconteceu? Saiba quem é Ricardo Capelli, interventor federal no Distrito Federal, indicado pelo Lula. Ele é secretário executivo do Ministério da Justiça, foi presidente da UNE e ocupou cargos no Ministério do Esporte e Governo do Maranhão. Ele é jornalista de formação, quem complementa aqui a CNN ali embaixo. No último mandato do Flávio Dino como governador, Capelli respondia pela comunicação do governo estadual. Mas e aí isso aqui? A Folha de São Paulo trouxe uma matéria que, quando ele estava na frente da UNE, ainda ajudou a trazer para um congresso o Fidel Castro, etc. tudo mais. Mas a situação aqui é a seguinte: você acha que esse cara é ou não é a melhor pessoa para tocar uma intervenção? Já está no passado. Ele já é o interventor. Ele já é. E é um cara que sabe lidar com comunicação. Sabe lidar com comunicação. Isso é importante. Em defesa da democracia, governadores irão a Brasília. Você acha que alguém vai a Brasília defender os atos? Pelo contrário, vão para se colocar em defesa das instituições. Os atos de ontem, eles acabaram por aproximar todos os governadores do governo federal, do Congresso e do Judiciário. Os governadores, muitos que estavam distantes de tudo que está acontecendo, que não estavam buscando aproximação, até que fossem independentes, agora vai gerar algum tipo de vínculo. Teve uma reunião do Fórum dos Governadores, etc. A preocupação é que a desordem na capital federal sirva de inspiração para criminosos em outras unidades federais também destruírem o patrimônio público. Aí foi o que eu falei para você ali no início do Tarcísio, do estado de São Paulo. O Tarcísio, por exemplo, deve ir. Ficou certo aí que basicamente todos os governadores irão. E aí, no início da madrugada de hoje, já após da meia-noite aqui o Metrópolis divulga, não sei se foi exatamente na madrugada de hoje ou se foi no final do dia de ontem, mas enfim, na madrugada tivemos aí as primeiras mais decisões judiciais, acontecendo, vocês podem ver. Primeira, desocupação e dissolução total em até 24 horas de acampamentos montados em áreas militares de todo o país. No dia de hoje, vou desmontar tudo. Tudo. É de todo o país. Está decidido. A decisão diz ainda que todos os participantes sejam presos em flagrante por diversos crimes. Isso é consequência do que aconteceu ontem.
As operações para o fim dos acampamentos devem ser realizadas, de acordo com a decisão do ministro, pelas polícias militares dos estados e do Distrito Federal, com apoio da Força Nacional, Polícia Federal, se necessário, devendo o governador do estado e do Distrito Federal ser intimado para efetivar a decisão sob pena de responsabilidade pessoal. Se o governador não trabalhar para garantir que isso vai acontecer, ele será responsabilizado. E aí? O que é que a turma vai fazer agora? A turma vai sair, por exemplo? Vamos para a cidade de São Paulo. A turma vai sair? Não, não vamos sair, não. E aí? Tarcísio com certeza deve pedir numa boa. Pessoal, vamos para casa, etc. E se não sair? Tarcísio vai para cima? Se for, vai ser aquele caos. Se não for, ele é responsabilizado. E aí? A única certeza que eu tenho é que graças a Deus, não sou político. Essa situação eu não preciso resolver. Ainda calma que não acabou. Também foi determinado que as autoridades municipais prestem todo o apoio necessário para a retirada dos materiais existentes no local. O comandante militar do QG deverá igualmente prestar todo o auxílio necessário para o efetivo cumprimento da medida. Todos serão intimados para efetivar a decisão sob penalidade de responsabilidade pessoal. Até o Múcio, né, o ministro da Defesa, também será intimado para determinar todo o apoio necessário às forças de segurança. No caso do Distrito Federal, após a desocupação, a PM deve fazer guarda de segurança no perímetro da Praça dos Três Poderes, em particular, e das residências oficiais dos agentes políticos da União para evitar a ocorrência de novos delitos. Algumas coisas já estão acontecendo, como vocês podem ver. Golpistas têm entrada barrada no QG do Exército após atos de vandalismo. O ministro da Defesa, José Múcio, disse que não será tolerado que essas pessoas retornem ao QG do Exército. É aí que eu falei. Teremos uma CPI, mas aqui é basicamente certo. Eu não consigo ver um cenário que essa CPI não vai acontecer. O Congresso articula a CPI para investigar invasões a três poderes. O Congresso articula e essa CPI é para ser similar nos moldes da Comissão do Legislativo americano que investigou e puniu os invasores do Capitólio. As assinaturas começaram a ser coletadas nesta segunda-feira e a ideia é que a comissão seja instalada no dia 1º de fevereiro. Vamos coletar assinaturas para investigar atos golpistas no Congresso Supremo, Planalto, a exemplo do que parlamentares norte-americanos fizeram com o intuito de responsabilização integral, disse a CNN o senador Renan Calheiros. De acordo com ele, não basta prender, e punir o Anderson Torres. É preciso investigar quem teve responsabilidade em todos os níveis. Vamos levantar todas as responsabilidades dos invasores às autoridades, como o governador Ibanez se portou, esses acampamentos nos quartéis, quem se opôs a desmontá-los, o papel de Bolsonaro, tudo. Parlamentares vão propor CPI. A Soraya Tronic já abraçou, já fez proposta no requerimento para abertura. Ela já tem um grupo no WhatsApp, vocês podem ver. Está o Humberto Costa do PT, o Randolfo Rodrigues, Elisiane Gama, toma similar da CPI da pandemia. A nível de Câmara, no Senado são 27 assinaturas. Na Câmara precisa de 171. Na Câmara, o Rogério Corrêa do PT também disse que vai propor uma comissão parlamentar. Vou propor a CPI do golpe. Só com Bolsonaro preso teremos paz e democracia. Não descanso enquanto isto não acontecer. E a CPI do Senado, segundo a CNN, já reuniu 14 das 27 assinaturas. E eu só quero mostrar um parágrafo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que estava em viagem de férias, retorna antecipadamente a Brasília com o objetivo de instalar a comissão já nesta segunda-feira em sessão extraordinária, ou seja, dependendo do horário que você está vendo esse pedaço, é capaz da CPI já está instaurada. Segundo interlocutores, Pacheco faz questão de ser dele a leitura do requerimento de abertura da CPI. A CPI depende da boa vontade do presidente da casa, no caso do Senado. O Pacheco tem total interesse.
Ou seja, eu não consigo ver como essa CPI não vai acontecer. Depois de hoje, eleições para presidente do Senado praticamente perdidas, eleições para prefeitos em 2024 escancaradas para a esquerda. Parabéns, patriotas. A Dora Kramer disse: o caso vai ferver para o lado de Bolsonaro. Ainda no final da noite de ontem, a Folha de São Paulo informa o seguinte, que petroleiros alertam para possíveis ataques a refinarias e golpistas fazem bloqueios. Veja a situação nos estados. E aí está comentando o que está acontecendo. Também quer fechar as refinarias. Sobre tudo isso, e aqui chegamos para uma recapitulação final, e ele está agora diversas coisas. Se você não lembra de botar algumas extras, vejam só. Consequências, coisas que já estão acontecendo agora. Intervenção federal. Já tivemos 400 pessoas presas. Tivemos patrimônio público destruído. E artes, né? Obras de arte também foram destruídas. Governadores se encontrarão com Dilma. Você está aproximando o executivo estadual do executivo nacional, uma aproximação que não existia. Os atos de ontem estão servindo para dar mais poderes à turma de Brasília. Fim dos QGs e prisão dos participantes. Isolamento da direita. Isso aconteceu. Mudança no holofote. O vídeo de ontem de manhã era sobre notícias positivas. E elas realmente estavam acontecendo. Como, por exemplo, a própria movimentação da turma contra a Procuradoria da AGU, que vai proteger a democracia. A Secretaria da SECOM, que vai monitorar as redes sociais, etc. e tudo mais. Estava se discutindo sobre isso. Estávamos discutindo sobre a ministra. Você lembra da ministra? Que tem elos estranhos? Acabou. Ela tá feliz. Acabou. Acabou. Não... Vai falar o que agora? Vai falar o quê? Você acha que quanto tempo esse assunto vai ficar agora nas redes? Nos noticiários? Estava comentando sobre a possível crise econômica. Tinha acabado de sair uma pesquisa mostrando que a reprovação do desgoverno atual já é maior do que a aprovação. Estávamos comentando, né, sobre uma possível crise com o legislativo, crise interna dentro do partido. Saíram matérias ontem no início da manhã sobre isso. Crise dentro do partido, tá rolando e tá falando sobre isso. E agora o holofote todo muda. Aí tem um enfraquecimento da oposição, porque vão colar que a oposição a esse governo tem ligação com o ocorrido. E, obviamente, quando a oposição se enfraquece, você vai acabar por fortalecer a necessidade da Procuradoria da AGU. Tá vendo como a Procuradoria da AGU, que defende a democracia, é importante? Olha o que aconteceu ontem em Brasília. Tá vendo como a Procuradoria é importante? Aí as redes sociais. Tá vendo como a SECOM também tem que monitorar? Combater desinformação, discurso de ódio. Olha o que aconteceu no dia de ontem. Ou vocês vão me falar que não tem relação uma coisa com a outra, ou eles não vão fazer essa relação. Possível, eu botei possível CPI, porque é basicamente certo. Uma CPI, ela cria uma metanarrativa. E uma CPI, ela não dura um dia. A metanarrativa CPI, ela molda parte do imaginário da sociedade. Vocês viram todo o desgaste que a CPI da pandemia causou para a turma da direita. Tenho certeza que vocês conhecem várias pessoas que olham para o Bolsonaro. Ah, mas o que ele fez naquela... Meu Deus, é quase um monstro. Grande parte das histórias surgiram da CPI da pandemia. Imagina dessa. Evento pior que o Capitólio entrará para a história. O que aconteceu no dia de ontem, pessoal, vai entrar no livro de história de verdade. E é impossível você colocar isso num assim, mas olha só, não tem nada positivo. Isso aqui é só umas coisas. Você concorda com todos? Você fala, não, isso aqui não vai entrar na história, não, duvido. Repúdio internacional, e não só o repúdio internacional, fomentou uma integração internacional. Não só entre líderes, mas a possibilidade do fortalecimento de instituições supranacionais como a OEA, CELAC, o Mercosul. União entre os três poderes, ficou bem claro na postagem do Lira. Existem conflitos, e agora que ajudou, né? Em nome de uma causa maior, não, vamos esquecer aqui uns probleminhas
Vamos trabalhar em torno da democracia. Possível dano em 2024, no que diz respeito às eleições. Você acha que quando chegar na época de eleição, eles não vão querer relembrar tudo que aconteceu ontem? E tentar associar aos candidatos? Falar, ó, você, isso aqui, não, você é ligado a tal coisa, você é ligado a tal corrente política, olha o que vocês fizeram. E você não acha que vai ter gente que vai falar, pô, realmente, né, esse cara da direita não dá pra votar nesse cara. Impacto na eleição do Congresso. No Senado, eu acho que as chances do Rogério Marinho caem drasticamente. Na Câmara, eu não sei se isso pode impactar, por exemplo, do PL, tomar uma rasteira, sair do blocão. Sair do blocão, não, pô, complicado vocês aqui, né? Não, na hora de escolher uma comissão, pô, bicho, vocês não tem como tomar conta dessa comissão aqui. Olha que vocês, olha que a turma de vocês está promovendo. Eu falo, mas os deputados repudiaram. É? Você vai ficar no discurso ou você vai analisar o impacto real da situação? Possível inelegibilidade de Bolsonaro, né? Que também quase certa. Poderia ter colocado ali possível prisão de Bolsonaro. Que eles vão para cima de Bolsonaro para prendê-lo. Sem sombra de dúvidas. Aqui estão os links das notícias de hoje. E, pessoal, eu sempre bato nessa tecla há um bom tempo. Eu digo, gente, esse comportamento de pé na porta, ele não resolve. Ele só traz problemas. Ele só traz desgaste. Não se resolve as coisas assim. Eu entendo a insatisfação das pessoas que dizem alguma coisa tem que ser feita, algo tem que acontecer, etc. Mas olha essas ações, olha o resultado real que elas estão causando desde ali, sei lá, de 2020. E tem uma turminha que, vez ou outra, tá sempre aparecendo no meio da confusão. Reflitam sobre isso, pessoal. Eu entendo toda a insatisfação, todo o desespero, com tudo, com as liberdades, com a economia do Brasil, etc. Mas atos como ocorreram ontem, eles atrapalham o país inteiro. Eu não consigo ver como isso pode trazer qualquer tipo de ganho. Em qualquer sentido, eu não consigo ver. Tem uma responsabilidade, eu estou batendo essa tecla, tem responsabilidade. Não deixem que as pessoas que estão aí se manifestando pacificamente sejam deslegitimadas. Eu bati tanto nessa tecla. Mas enfim, né? Eu não sou líder de movimento nada, eu tento apenas ser jornalista. Eu até bato nessa tecla também e falo, pô, tem gente aí que às vezes quer basicamente liderar as coisas, não, que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Eu acho que o papel do jornalista essas aqui são as informações, e com base nas informações, levar, assim, instruir pessoas para que as pessoas consigam trazer mais pessoas para o nosso lado. E cada vez ampliar a direita cada vez maior, até ter uma ampla maioria na sociedade. Com a ampla maioria na sociedade, ocupando postos na cultura, na mídia, na segurança pública, no judiciário, no legislativo, aí vai ter uma mudança realmente consistente e contundente. Mas é um trabalho que não vai ser do dia para a noite. Que Deus proteja essa nação, de verdade, sem piadinha nem nada. Eu fico por aqui. É só compartilhar esse vídeo. E espero, de coração mesmo, que as coisas estão cada vez mais complicadas, poder estar aqui amanhã e poder conversar com vocês. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.